Fala aí, pessoal, estamos aqui hoje para mais um podcast do nosso canal Responde aí, Doutor. Seja muito bem-vindo, confira, assista, compartilhe, curte aí, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito rico e eu tenho certeza que muitas pessoas serão ajudadas e terão seus sonhos realizados através do que vai ser falado aqui. Hoje eu estou com um convidado aqui ilustre, amigo, parceiro que eu respeito e admiro, Dr. Gustavo Rocha, bucomaxilofacial. Doutor, fala aí pra gente quem que é o Dr. Gustavo Rocha. Muito obrigado, Silvan. Mais uma vez, né, você desenvolvendo um trabalho muito bacana de informação, de levar informação para as pessoas, né? E, bem, eu me chamo Gustavo, né? É Gustavo Silvestre de Magalhães Rocha, mas eu peguei Gustavo Rocha para ficar menor, ficar mais fácil. E eu sou cirurgião bucomaxilofacial, eu sou implantodontista, né? Eu sou cirurgião bucomaxilofacial no Hospital de Urgências de Goiânia há mais de 10 anos, né? E milito muito na minha clínica particular, na Odontosul também, como implantodontista e muito como cirurgião bucomaxilo. Nos vários procedimentos, né, desafiadores que nos são apresentados. E a minha grande paixão, sem dúvida alguma, eu acho que as pessoas que me conhecem percebem o brilho nos olhos, né, quando eu falo de cirurgia ortognática, quando eu falo de cirurgias de ATM, diagnósticos de ATM, próteses, enfim, né, eu realmente entrego a minha profissão à cirurgia bucomaxilofacial, né, que é o que me conforta, que é o que me faz sonhar, e eu sou muito realizado com essa profissão. Excelente, doutor. Então, o senhor tem um vasto currículo aí e realmente dá para ver o brilho nos olhos aí, né? Quando o senhor fala de cirurgia ortognática. E é muito bom a gente fazer o que a gente ama e o que a gente gosta, né? E o brilho nos olhos não é querendo valorizar, não. É porque a gente trabalha com isso dia a dia. A gente trabalha com sonhos, né? As pessoas que nos procuram, elas muitas vezes chegam tímidas, elas chegam com pouca expressividade facial, porque a face delas denuncia algo que as desagrada muito. E, de repente, você é escolhido para fazer isso, né? Então, por isso que tem o brilho nos olhos. Se não tiver brilho nos olhos, não dá para seguir em frente com uma profissão tão importante como essa. Excelente, doutor. E hoje a gente vai falar de um tema aqui que eu gosto muito, porque eu convivo um pouco com os pacientes no pós-operatório, então eu noto o resultado e eu vejo como eles são beneficiados quando realizam certos procedimentos. E a gente vai falar aqui hoje sobre a apneia obstrutiva do sono. Doutor, responde aí para nós, o que é a apneia obstrutiva do sono? Tá, bacana. Um tema muito interessante, ó, Silvan. E muitas pessoas provavelmente têm essa síndrome e, mediante poucas informações, elas nem sabem se tem, quanto menos tratar. Bem, o que é a apneia? A apneia é uma parada respiratória. A pessoa para de respirar, né? E a apneia do sono, então, é uma situação de uma parada respiratória, muitas vezes transitória, breve, bem rapidinha, mas que acontece quando a pessoa está dormindo, né? Então, é aquele paciente que, durante o sono, ele não consegue chegar num sono profundo, ele não consegue chegar num sono regenerador, porque durante o sono, durante a noite, ele, por falta de oxigenação, e depois a gente vai discutir sobre isso, quais são os fatores que levam a isso, né, e bem como os sintomas, mas por falta dessa oxigenação, o paciente tem fragmentadas acordadas. Ele sempre está acordando à noite e o seu sono está sempre fragmentado, né? Então ele tem essas paradas pequenas, respiratórias, em função de uma baixa oxigenação no cérebro, né? Então é a apneia obstrutiva, porque existem fatores locais que obstruem essa passagem de ar do sono,
que muitas vezes ou necessariamente acontece quando o paciente está dormindo, né? Então, e assim, já me adiantando, uma síndrome gravíssima, gravíssima, Certo. gravíssima. E isso afeta definitivamente a qualidade de vida do paciente, né, doutor? Ah, sem dúvida, é só você imaginar, de repente, a pessoa mais jovem que vai para uma balada, dorme, curte a noite inteira e aí tem meia horinha para dormir para ir para a faculdade, né? Pô, o cara fica o dia inteiro mal, cansado, né? Ou até mesmo aquele trabalhador que não tem tempo de dormir, que está sempre ali naquela correria, meia hora para dormir, uma hora para dormir, tem que entrar em outro trabalho, outro plantão, e é aquele paciente que tem sempre essa sensação de cansaço. É assim que o portador de apneia obstrutiva do sono se sente, né? Porque ele nunca chega a ter um sono regenerador, né? Ele nunca chega a ter um sono que realmente descansa o corpo, né? Em função de alguns fatores, né? Entendi. E, doutor, já entrando aí nessa questão do... O cara não consegue dormir direito e Não realmente dorme, Sivan, não dorme. afeta a qualidade de vida. E assim, só para aproveitar, como ele tem microparadas respiratórias durante a noite, e são paradas que faz com que ele acorde, mas ele acorda e já dorme logo. Então ele nem percebe isso, Sim. porque as paradas são muito curtinhas, as paradas de respiração e o acordar ali, o despertar é muito rápido. Então ele acorda no outro dia, muitas vezes assim, o cara dormiu 10 horas, parece que dormiu 2. Entendi. O cara dormiu 12 horas. Então não é por quantidade de sono, é por qualidade de sono, né? Entendi. E quais são os outros sintomas, doutor, que a gente pode identificar? É claro que existe vários sintomas pela pessoa não dormir mal, né? Isso vai afetar várias áreas da vida dela, certo? Sim, sim, sim. É assim, ó, o seguinte, a gente precisa definir que pacientes que normalmente são homens, obesos, sedentários, parece até clichê, né? Todo mundo vem falar aqui de saúde, de boa alimentação e tal, mas homens sedentários, com sobrepeso ou obesos, e que muitas vezes, é aí que entra o cirurgião bucomaxilofacial, que apresenta micrognatia, o paciente que tem essa parte aqui muito curtinha, somado a esses outros fatores, normalmente ele tem um relaxamento e uma compressão desses músculos aqui na região por onde o ar passa. E aí ele, ao dormir, tem essas dificuldades ali de respiração, né? E normalmente, ô Sivan, você pode perceber assim, ó, são pacientes que, primeiro, o cara dorme muito mal. O cara é aquele cara que acorda sempre cansado, indisposto, sabe? Irritado. É um paciente que tem, normalmente, uma maior chance, vamos extrapolar um pouquinho, até de acidentes automobilísticos maior do que quem não tem. Porque, veja bem, aquele cara não dormiu, aquele cara não teve um sono regenerador, então ele já acorda cansado. Sim, sim. E o cara vai pegar aí horas de estrada, então tem uma maior chance de acidente, né, automobilístico. Acidentes, quando a profissão é baseada em máquinas pesadas, né? Então você tem uma maior chance de acidentes nesse sentido. O paciente também tem uma diminuição na sua concentração, diminuição da sua capacidade de memorização. Tem vários pacientes que até nos relatam também diminuição até no desejo sexual, né? Então, você vê que a falta do sono, mas eu digo, o sono de qualidade. Não é o cara dormir 12, 15 horas. Muitas vezes o cara dorme 6 horas e já regenerou, tem um sono maravilhoso e tá super bem. Então é aquele cara que dorme 6 horas, dormiu muito melhor do que aquele que dormiu 10, 12, 15 horas, né? E muitas vezes esse paciente, ô Sivan, ele acorda com a boca seca, porque tá ali, né? Naquela situação de estar dormindo desconfortável. Normalmente ronca muito, né?
quando o paciente está passando por esses períodos assim de apneia, né? A gente já estudou, já viu vários vídeos assim de um exame chamado polissonografia, que a gente vê o paciente dormindo. Cara, parece que o paciente está afogando. Parece que ele está afogando. É uma cena triste de ver. E aí quem sofre com isso são os familiares também, né? A esposa ou o esposo daquele paciente que dorme muito mal, né? Imagina, né, doutor? Tem o esposo ou a esposa aí ficar anos e anos, nenhum dos dois vão ter um sono de qualidade, né? Ninguém. Entendi. E olha que interessante que lá no consultório, sempre que eu identifico casos de apneia, sempre, o companheiro ou a companheira concordam com o meu diagnóstico. Doutor, mas ronca demais, mexe muito, acorda toda hora, ele não consegue dormir em paz, parece que tem alguma coisa sufocando a garganta dele. E isso vai gerar todos esses problemas Com certeza. de dormir mal, né? E a gente até foi até um paciente seu, eu não me lembro o nome dele agora, que ele comentou sobre o que ele sentia quando ele acordava, cansaço, não tinha disposição para praticar uma atividade física. Disposição para atividade física. O cara não tem, Alcivan. O cara não tem. Então, tá realmente... cansado. Né? Você lembrou bem o paciente que a gente operou recentemente, né? Tem alguns meses aí. Isso, tem alguns meses. Ele tá super feliz, né? Tá respirando hoje. Nossa. Qualidade de vida foi devolvida para ele, falou, né, doutor? Pelo amor de Deus, o único arrependimento que ele falou que teve dessa cirurgia realmente não foi ter operado antes. Falou, poxa, como eu não fiz isso antes? Né? É claro que não são todos os casos, é bom a gente frisar isso. Com certeza. Não são todos os casos de apneia que você tem que submeter a uma cirurgia. Né? No caso aqui nós fazemos a cirurgia ortognática. Existem outros tratamentos, mas muitas vezes, quando chega para nós, esse paciente já tentou de tudo. Sim. É até um próximo tópico aqui que a gente vai comentar. Quais são os tratamentos disponíveis para a apneia obstrutiva do sono? Tem aquele famoso CPAP, né? Sim. Não, existem excelentes tratamentos que são disponibilizados, inclusive por amigos otorrinolaringologistas, né, que trabalham muito bem nessa área. Eu conheço vários, assim, que realmente são ícones aqui em Goiânia, profissionais de altíssima qualidade, e por serem profissionais de altíssima qualidade, reconhecem para determinados pacientes que o tratamento conservador já não é mais efetivo. Sim. Aí eles indicam para cirurgia. Mas quais são esses tratamentos conservadores, né? Existem cirurgias, apesar de ser conservador, é uma cirurgia de menor porte, que eles fazem a remoção de algumas estruturas no céu da boca, né, que promovem uma melhor passagem de ar. Existe também o uso do CPAP ou do BiPAP, que é um aparelho que promove um aumento da pressão e, consequentemente, o fluxo de oxigênio, né? E aí o paciente dorme melhor. E aí a gente tem que associar isso sempre, mesmo o paciente fazendo um tratamento cirúrgico ou não, a redução de peso. Tem que reduzir o peso. Você vê aquele paciente obeso, olha a largura do pescoço. Né? O paciente faz assim, o pescoço nem abaixa, o quanto é largo. Você nem vê o pescoço. Você nem vê o pescoço. Então, você imagina ali dentro as estruturas que tem ali, que quando o paciente deita, aquilo ali desaba e prende a passagem de ar, obstrui a passagem de ar, melhor dizendo, né? Então, a atividade física, todo paciente nosso, a gente pede para fazer atividade física. Não dá, eu nunca gosto de dar a sensação de que, eu tenho aqui uma pílula mágica. Você vai fazer a cirurgia e vai continuar gordo. E seus problemas acabaram, né? Tabajara. Não. Isso. O cara precisa fazer a parte dele também. Então, o tratamento também é perda de peso. Sim. Alimentação adequada, né? Alimentação menos gordurosa, redução da ingestão de álcool. Tudo isso contribui. É o que eu falo, não adianta operar se tudo isso continua da forma que está. Isso era muito fácil, né, doutor? Senta lá na mesa, opera, vamos fazer a cirurgia, acabou. Né? Acabou. Então, antes de vir para cá mesmo, eu estava fazendo um pós-operatório de um paciente que a gente operou há 2 anos, né? Porque eu falo o seguinte, esse tipo de cirurgia é um casamento, sabe? Eu tenho assim, uma liberdade muito boa com
com os nossos pacientes e com as esposas e com os esposos dos pacientes e falo, ó, vou casar com a sua esposa, vou casar com o seu esposo, né? Porque não dá para não fazer o pós-operatório. E hoje eu estava, antes de vir para cá, fazendo um pós-operatório. E o paciente me falou a frase que todo mundo fala: doutor, que arrependimento não ter operado antes. Como minha vida mudou. Hoje eu respiro melhor. Hoje eu tenho disposição para atividade física. Hoje o meu casamento melhorou. Hoje eu tenho disposição para brincar com os meus filhos. Então não tem sentido não pensar em não investir em si mesmo. Né? Não tem sentido a pessoa, de repente, ver-se nessa situação e falar, mas eu não vou fazer nada. Né? Então é muito perigoso isso. Entendi. E doutor, esse CPAP aí, ele resolve definitivamente ou a pessoa que começa o tratamento com ele precisa usar ele para o resto da vida? Ah, bacana, né? Você quer chegar exatamente onde as pessoas precisam, no que as pessoas precisam entender. Bem, o CPAP é um aparelho que a pessoa, quando vai dormir, ela coloca na face, né? É um aparelho que entra aqui assim e faz a obstrução, muitas vezes, do nariz e da boca, ou só da boca, enfim. E esse aparelho joga o ar ali para a pessoa. De fato, enquanto ele está usando, a oxigenação, o volume, a quantidade de oxigênio que passa e chega nos pulmões e no cérebro aumenta. Mas, meu amigo, acordou, tirou o CPAP, respiração volta a ser deficitária como sempre. Como sempre foi, como é. Né? Então, ele tem uma efetividade, né? E ele é importante. Existem vários casos que você não precisa fazer cirurgia, o CPAP por si só consegue resolver, já resolve. Cara, só que todo mundo que usa CPAP, me desculpe aí a turma que indica, que eu acho que tem efetividade, mas você se desconecta ali, de repente, da sua parceira, do seu parceiro. Você vai colocar um capacete na cabeça e vai dormir. Você vai passar a noite inteira com uma máquina ali soprando um ar para dentro de você. Entendi. Ah, eu vou para uma pescaria. A gente que gosta de pescar, né? Vou para uma pescaria. Lá na pescaria tem que estar com o CPAP lá. Né? Não, eu vou viajar para a Europa, vou viajar para longe. Tem que levar a maletinha do CPAP. E a cirurgia? A cirurgia acabou. Resolve. A cirurgia você fez, você vai dormir bem e você vai ter durante 24 horas o benefício de uma desobstrução, de uma melhor passagem de ar para os pulmões e, consequentemente, para o cérebro. Né? Entendi. E, doutor, hoje eu acredito muito no poder da informação e o intuito meu de criar esse canal foi levar a informação para que pessoas possam realmente conhecer e entender. Por que eu digo isso? Tem muitas pessoas que sofrem disso. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo dormir. E o que eu pesquisei, o que eu entendi... Aí a pessoa que só quer saber de tomar remédio para dormir. Isso. Acabou. E muitas vezes a pessoa nem busca uma informação para saber que tem um tratamento. Eu tenho certeza que se uma pessoa que tem todos esses sintomas que o senhor citou, ela assistir esse podcast, provavelmente semana que vem ela vai estar no seu consultório fazendo uma consulta. Isso não tem dúvida. Entendeu? Não tem dúvida. E é importante entender que não existe remedinho milagroso. Né? Vou lá tomar um remedinho, vai resolver. Sabe, existem casos, as pessoas precisam entender isso. Existem casos que são cirúrgicos e existem casos que não são cirúrgicos. Poxa, mas se o seu diagnóstico está em cima de um caso cirúrgico, tem que fazer a cirurgia. Tem que fazer a cirurgia. Para você ter ideia, quando o paciente ele tem essa diminuição do fluxo de passagem de oxigênio enquanto está dormindo, né? Você diminui a oxigenação do cérebro e isso causa uma alteração no sistema nervoso autônomo da pessoa. Né? E aí, quais são as consequências disso? Você aumenta, e eu estou falando de uma pessoa que às vezes tem apneia já desde os 18 anos, hein? E muitas vezes ele vai querer operá-la para os 40. Então, olha o tempo que às vezes a pessoa está sofrendo disso. E isso aumenta os índices de doenças cardíacas.
A apneia do sono aumenta o índice de doenças do coração. Você tem um aumento da frequência cardíaca. Você tem uma maior chance de desenvolvimento de hipertensão arterial. Você tem o maior índice de ter arritmias coronarianas. Você tem o maior índice de ter insuficiência coronariana, das veias que nutrem o seu músculo principal, que é o coração. E você aumenta muito, através da apneia do sono, o índice de acidente vascular cerebral, o popularmente conhecido derrame. Então, a gente está falando de uma condição... Nossa, que é isso aí? A gente está falando de uma condição que muitas vezes é interpretada só como um ronco. E aí tem um lado hilário da coisa, né? Tem um lado engraçado, né? Ah, tá roncando demais, ronca demais. Não, parece um motor desregulado de pescaria. Blá, 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 blá. Não é isso, cara. Sabe? Então, às vezes, no começo ali, esses sintomas, esse roncar, essa dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, essa dificuldade de memória, irritabilidade, muitas vezes é o corpo falando com você já. Pesquisa como está seu sono. E aí, a pessoa passa 20, 30 anos respirando mal. Ela vai ter problemas coronarianos. Ela vai ter. Eu não sou cardiologista, mas eu tenho certeza que todos os cardiologistas que ouvirem isso aqui vão concordar comigo. Não, com certeza. Recebo paciente de vários cardiologistas, inclusive, que falam para mim assim, tem que operar amanhã esse paciente. Tem que operar para ontem, né? Amanhã não é para ontem. Entendi. Não, eu até peguei um caso esse final de semana que eu coloco o Iloterm, você conhece, né? E é uma paciente que ficou 20 anos para poder fazer a cirurgia justamente porque ela tinha apneia obstrutiva do sono. 20 anos. Pensa o risco que essa paciente passou durante esses 20 anos. 20 anos com deficiência de oxigenação no cérebro. Nossa, é muito perigoso. Poxa, né? Então, quando a gente começa a somar e a gente começa a entender as coisas, aí você fala, poxa, peraí, né? Eu tô falando da minha vida. E aí, como consequência, eu tô falando da minha qualidade de vida. Com certeza. Né? Então, para você aí que está assistindo o nosso podcast, olha, às vezes você pensa que é só um ronco e não pode ser. Marca uma consulta, conversa com o doutor que possivelmente ele vai fazer uma avaliação, vai passar um diagnóstico mais profundo para que juntos vocês possam entender o seu caso. Isso, Sivan, gostei da palavra que você usou, meu amigo. Diagnóstico. Diagnóstico. A gente tem que ter diagnóstico. E diagnóstico se faz com bons exames, diagnóstico se faz com a consulta presencial, certo? Diagnóstico se faz com experiência profissional. Então não adianta o paciente mandar um WhatsApp lá no Instagram, doutor, quanto é a cirurgia? E tem muito isso, né, doutor? Poxa, se bem que comigo é bem menos, assim, as pessoas que me procuram já vão para tratar e a gente tem um volume grande de pacientes nesse sentido, sabe? Nossa, que bom. Agora, diagnóstico. Diagnóstico. Não é porque a pessoa ronca que tem que operar. É importante deixar claro isso. Mas se ela está roncando, já é um grande indício para procurar um profissional para ver qual é o seu diagnóstico e, consequentemente, o seu plano de tratamento. Certo. E o paciente chegou no consultório, fez o diagnóstico, fez todos os exames, é caso cirúrgico. Beleza, cirurgia ortognática é o nosso próximo ponto aqui. Doutor, fala aí para nós o que é a cirurgia ortognática, especifica aí para nós, que eu acredito que muita gente que vai assistir esse podcast não sabe o que é. Então fala para nós o que é e depois faz essa correlação, cirurgia ortognática pro tratamento de apneia. Da apneia do sono, bacana, perfeito. Aliás, essa é a cirurgia mais efetiva, não sou eu que estou falando, são os artigos científicos. Quando se tem um paciente com apneia do sono, é a cirurgia mais efetiva para liberação, desobstrução das vias aéreas. Então, a cirurgia ortognática, eu chamo ela de a rainha da cirurgia bucomaxilofacial, né? É uma cirurgia que nós, cirurgiões,
promovemos um melhor posicionamento dos ossos da face para, consequentemente, melhorarmos padrão respiratório, padrão mastigatório e também padrão estético. Então, é uma cirurgia que trabalha basicamente na estrutura óssea, na face da pessoa, e aí vem do nome, né? Orto, bom posicionamento, gnato, ossos maxilo-mandibulares. Então, é uma cirurgia que tem como objetivo colocar os ossos gnáticos, esses ossos da face, nas suas melhores posições. Excelente, doutor. Então, a cirurgia ortognática ela vai devolver uma qualidade de vida para o paciente. Eu gosto muito de uma frase que você usa quando vai fazer uma cirurgia ortognática. É uma transformação facial, uma transformação de vida, é a realização de um sonho. E assim, Silvan, e sabe por que eu costumo falar que é uma transformação facial e uma realização de um sonho? Talvez você não vai conseguir me entender bem porque você não precisa dessa cirurgia. As pessoas que precisam dessa cirurgia, sejam por fatores funcionais, a pessoa mastiga muito mal, seja por dor ao abrir a boca, ao fechar a boca, ou até mesmo por estética, porque, poxa, tem pessoas que sofrem por estética. Com certeza. É diferente você ter um cotovelo deformado. Você põe uma camisa, acabou. Ah, eu tenho um ombro deformado. Mas você tem uma face deformada. Você tem uma face que está em desequilíbrio, que tem uma desarmonia. Como é que você vai chegar aqui no estúdio e esconder a face? Não tem como, né? Então, quem tem esse tipo de situação realmente sofre, né? E a gente vem percebendo que a cirurgia realmente transforma vidas, viu? Modifica a qualidade de vida das pessoas. Aquele que às vezes... mas para que fala? Mas para que fazer uma cirurgia dessa, né? Para que? É porque não tem a deficiência facial. Sim. Né? E o bom é que a gente vive isso no dia a dia, né? A gente fala, eu acompanho e você faz, e aí depois de 1 mês, 2 meses, 2 anos, a gente vê o paciente dando depoimento, cara. Eu fico... O que é o mais bacana é a frase que eu ouço, cara, que de praticamente 100% dos pacientes. Por que eu não operei antes? Por quê? Né? Então, e aí eu falo, né? É muito bacana ouvir isso, porque a cirurgia está aí. Em Goiânia, no Brasil, nós temos, olha, excelentes profissionais. Profissionais muito bem formados, muito bem comprometidos com os princípios de cirurgia, muito comprometidos do ponto de vista técnico-científico e legal da nossa especialidade, sabe? Então, basta a pessoa procurar bons profissionais. Sim, né? Como qualquer profissão, tem bons e profissionais duvidosos. É até um tema do próximo ponto que eu queria discutir aqui contigo, que é a preparação para a cirurgia ortognática, né? Que é a parte de exames, o planejamento, a escolha do cirurgião. Eu acredito que isso não é menos importante do que o diagnóstico. De forma alguma. Todo o conjunto é importante. É um conjunto. Comenta aí para nós, doutor, sobre o processo, o planejamento. O paciente chegou lá, fez a primeira consulta, os exames, quais são os exames, o planejamento, mais ou menos um tempo até essa cirurgia acontecer. Primeira coisa que eu digo é assim, nunca escolha o seu cirurgião bucomaxilofacial pensando em preço, sabe? Eu vou ali, a carne aqui tá R$70, ali tá 59, vou comprar de 59. Calma, você está investindo na sua vida, você está investindo na sua qualidade de vida. Então, a primeira coisa que eu falo, jamais procurar um profissional por isso. Com certeza, procurar um profissional pelas suas competências, pela sua formação, pela sua equipe. Eu sempre, quando eu falo eu me corrijo. Nós. Você sabe. Sim, sei demais. Você sabe que eu tenho uma equipe maravilhosa, né? E que você também faz parte dela.
Então, primeiro começa por aí, procurar um bom profissional. Meu sogro, professor de prótese da Universidade Federal de Goiás, o Dr. Célio Humberto, ele fala assim, olha, a pessoa tem que ter horas de voo. Então não adianta, meu amigo, você procurou uma pessoa que tem horas de voo, é diferente. Né? Eu também tive uma fase na minha vida que tinha muitas poucas horas de voo. Então, eu acho que seria melhor procurar alguém que tem mais horas de voo. Então, depois que você definiu o seu profissional, e aí pergunte para o seu profissional que você escolheu, deixa eu ver sua casuística, deixa eu ver os seus casos. Né? Hoje a informação está aí, o paciente chega para fazer a consulta com a gente hoje, Silvan, quase te dá aula. Poxa vida, você está sabendo mais que eu. Tá, definiu. Né? Então eu quero operar com o Dr. X. Bacana. O que nós fazemos lá na clínica? Para definir diagnóstico, já tem que ter exame. Então, eu já tenho ali todos os exames, eu já tenho todo o planejamento. Né? O paciente me dá o ok e a gente faz a execução desse planejamento. E muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes, o paciente precisa fazer uma preparação ortodôntica. Ele tem que usar o aparelho. Gustavo, mas tem que usar aparelho em todos os casos? Não. Tem casos que a gente opera, você vê lá. Sim. Tem casos que o paciente vai para a cirurgia sem aparelho. E a gente consegue resolver e fazer a cirurgia com as técnicas que nós usamos hoje, que são minimamente invasivas, a gente consegue fazer isso. Então, mas vamos lá no caso do paciente que tem que usar o aparelho. Ele usou o aparelho e aí é que tem que ter o contato, aí é que tem que ter a habilidade de estar sempre conversando com os ortodontistas. Porque quem vai determinar para mim esse tempo, vai demorar para usar o aparelho, você vai usar o aparelho durante 6 meses, um ano e meio, quem vai determinar isso é o ortodontista. Né? A gente percebe que normalmente, vou colocar assim, casos graves, caso grave e é 1 ano e meio de aparelho. Você não pode passar disso. Se passou disso, alguns ajustes devem ser realizados. Então aí, mais para chegar no ponto da cirurgia, o paciente tem que ter um bom plano de saúde. Né? Então, alguns pacientes me procuram, não tem plano de saúde. Eu oriento o paciente. Mas qual o plano? Eu vou pagar o mais baratinho. Não, tem que ser um plano bom, que ofereça bons materiais, que ofereça para nós cirurgiões uma rede de hospitais boa, que ofereça para nós uma rede de anestesista bom, né? Que ofereça para nós também acesso a bons materiais. Poxa, eu vou estar colocando uma plaquinha de titânio em você pro resto da vida. Vamos colocar qualquer uma? Não tem como. Não tem, né? Então a gente orienta o paciente quanto a isso, quanto a ter um bom plano de saúde. De antemão, eu já oriento também a procurar uma turma aí bacaninha também, assim, tal, do Iloterm, sabe? Já peço então já oriento o paciente a procurar, né, vocês com relação a essa máscara fantástica que a gente já usa aqui há muito tempo, né, Silvan? A gente acho que nós somos os pioneiros aqui, não é mesmo? Com certeza. Né? Quero até mandar um abraço aqui para a doutora Maíra, né? Isso. Ela sempre fala do nosso pioneirismo aqui com esses pós-operatórios, a gente vai falar sobre isso, mas a gente, se eu não me engano, a gente foi um dos primeiros a usar aqui, né? Então... a usar o Iloterm, né? Aproveitando aí a deixa, rapidão, doutor, falar dos nossos patrocinadores, né? Claro. Que hoje é a Dinâmica Medical. A Dinâmica, ela fornece, eu sou um dos representantes, a gente fornece o material de OPME, que são essas placas, parafusos, então a gente aí atende a maioria dos bucomaxilofacial aqui em Goiânia, Brasil e Brasília. Então, você que é bucomaxilo, está assistindo esse vídeo, meu contato está aí na descrição do vídeo e vai ser um prazer atendê-lo. E também o Iloterm, que é uma tecnologia alemã testada e aprovada, registrada na Anvisa, que atua no pós-operatório. Como? No controle do edema, do inchaço, da dor. Então, ele vai acelerar a sua recuperação, né? Justamente. Então, a gente fala muito o Dr. Gustavo aí todos os pacientes dele ele sempre indicam. Então, protocolo. Protocolo. Não dá. Eu já tive situação assim de... Você sabe.
Eu já paguei para você. Sim, sim. O paciente está apertado, não dou conta, doutor, já não dá para eu pagar o Iloterm. Não, tudo bem. Eu fui lá e te paguei. Quantas Justamente. vezes, hein? Quantas vezes? Quantas vezes eu tirei do meu bolso? Porque a gente tem que pensar no paciente, né? E na Com qualidade, certeza. né? E essa máscara é fantástica, né, Silvão? Ou os Essa máscara pacientes mudou os têm... nossos pós-operatórios, né? Isso é bom. Tanto o Iloterm como a A fisioterapia né? pós-operatória, né? Não adianta pensar só na fisioterapia sem Iloterm e o contrário também. Tem que ser tem que caminhar juntos, né? Com certeza. Excelente, doutor. Antes da gente ir para o nosso ponto aqui, nosso último ponto, algo que eu gosto de conversar, já tive a oportunidade de conversar contigo outras vezes, mas não gravando, é a evolução da cirurgia ortognática. Que legal esse Conta aí para tema. nós, doutor, Que a legal, evolução. Olha, Silvan, é interessante que hoje eu venho tendo um número grande de pacientes que estão me procurando, um número grande de pacientes que está me procurando, de 45, 42 anos, 46. Por quê? Porque esses pacientes há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eles tinham lá os 18, 20 anos e eles queriam operar, e eles simplesmente, é o que eles me relatam, né? Eles se assustavam demais com o pós-operatório, né? Então, não vou operar, não vou fazer isso, não vou me submeter a isso, né? E aí, hoje, com a informação chegando, né, às pessoas, esse grupo de pacientes vem cada vez mais nos procurando, né? Que é aquele paciente que tinha essa ideia de um pós-operatório terrível, de uma cirurgia terrível, e agora a gente vive numa situação muito mais confortável, né? Então, o que acontece? Antigamente, a primeira coisa que eu ouço, né, desses pacientes, doutor, tem que ficar com a boca amarrada mesmo? Então, hoje, você que quer fazer uma cirurgia ortognática, a primeira coisa que eu vou te falar, não precisa mais ficar com a boca amarrada. Cara, e quando a gente fala boca amarrada, imagina você por 40 ou 60 dias assim, ó. Com a boca amarrada. Literalmente, Não né, é doutor? durante 2 dias ali, 45 a 60 dias com a boca amarrada. Fio de aço. 80% dos pacientes que ouviam isso já iam sair correndo, né? Com certeza. Do consultório e falar, não vou fazer. Então, hoje já não tem mais essa necessidade. Mas por que não tem essa necessidade? Devido à evolução dos sistemas de fixação. O que são os sistemas de fixação? As placas e os parafusos que a gente usa. Então, hoje, o paciente não tem essa necessidade mais de ficar usando esse fio e ficar com a boca amarrada. Porque antes as placas elas eram, Silvan, de qualidade duvidosa. Né? Então o cirurgião ia lá, fazia uma belíssima cirurgia. Só que esses ossos eles precisam ficar estáveis, eles precisam ficar no lugar. Como essas placas eram de qualidade duvidosa, o cirurgião falava, não, pelo amor de Deus, vamos travar isso aqui tudo, como se fosse um gesso. Sim, sim. Como não tinha como colocar um gesso para a pessoa ficar engessada, só o Imobilizada olhinho mesmo. para fora, amarrava os dentes. E a pessoa ficava desse jeito, com a boca amarrada. Ficava, graças a Deus. Então, houve essa evolução. Segundo, hoje a gente tem um instrumento chamado piezo, que aí vem da piezosurgery. Sem muitas delongas, é um instrumento que ele é diferente de uma serra. Antigamente a gente usava uma serra para fazer a separação dos ossos, né? E hoje a gente usa esse piezo, que ele não gira como uma serra, ele vibra em altíssima velocidade, por ondas de ultrassom, com abundante irrigação. Então a gente consegue hoje ter cortes mais precisos, a gente consegue ter cortes muito mais delicados, e aí você diminui demais já a agressividade da cirurgia, né? Então, hoje, esse instrumento, se você inadvertidamente encosta no lábio, encosta num nervo, num vaso sanguíneo, aí é que entra a mágica dele. Ele não corta esse nervo, ele não corta esse vaso sanguíneo, né? Ao passo que outros instrumentos podem fazer isso. Mas não estou querendo dizer que quem usa a serra está errado. Eu conheço excelentes cirurgiões que usam a serra, né? Questão é tudo certo, cada um, né?
No que se refere a mais evoluções, por exemplo, pós-operatório. É o nosso próximo tema aí. Já vamos falar do Já pós-operatório. vamos falar, porque olha só, o pós-operatório, né? Cara, a gente operava antes, dava para o paciente um gelinho mais ou menos ali para ele colocava um gelo aqui, outro ali, passava a noite segurando e só, não tinha mais nada, né, envolvido com isso aí. Então hoje a gente percebe uma grandíssima evolução nesse pós-operatório, né? E aí, com relação também às técnicas, antes, quando a gente fazia e quando a gente está vendo isso acontecer, né? Assim, o residente, quanto mais ele está vendo, é melhor, né? Então, a gente pensava assim, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões. Ou grandes incisões, grandes cirurgiões. Então, hoje em dia, a coisa está assim, né? As incisõezinhas pequenas, os cortes menores. Sim. Então, você gera menos trauma e aí você tem uma qualidade também do pós-operatório muito melhor, né? Com certeza, doutor. E eu sou prova disso, né? Então, a gente vê, assim, né, Silvão, cara, no outro dia, sim, a nossa fisioterapeuta tá lá, a Maíra tá lá, cara, dando comida pro paciente. O paciente, sim. Sabe, tá ali já menos de 24 horas, tá conversando. Com certeza. A boca aberta, conversando e já se alimentando. Isso é fantástico. Excelente, doutor. E até a ideia para uns futuros podcasts é trazer aqui 2 pacientes que eu quero entrevistá-los para que vocês possam ouvir deles que realmente a cirurgia ortognática transforma a vida, é a realização de uns sonhos e que não é mais essa coisa de surreal. Não, é possível, é tranquilo, há uma evolução, há um material de qualidade, excelentes profissionais. Então, você que se identifica com algum desses sintomas que nós falamos aqui hoje, que seja apenas um ronco, procure um profissional, procure o Dr. Gustavo Rocha. O @ do Instagram dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Marque uma consulta, conversa com ele, entenda melhor o seu caso e ouça o diagnóstico. Se vai ser caso cirúrgico ou não, é ele que é o profissional da área que vai te auxiliar nisso tudo. E a gente conversou aqui, né, Silvan, sobre a cirurgia ortognática relacionada a pacientes com apneia do sono. Sim, sim. Mas a cirurgia ortognática não é só para tratar a apneia do sono, né? Ela trata diferentes deformidades dentofaciais. Então, é basicamente aquele paciente que tem o queixo muito para trás, né? Ou o queixo muito para frente. É aquele paciente que muitas vezes, quando sorri, não mostra dente nenhum, porque tem face curta. É aquele paciente, principalmente assim de lado, ó, quando ele sorri, o nariz cai. Mulher, então, odeia. E aí a gente faz a foto, a mulherada odeia. Quando tá de lado, o nariz cai, sorri, por quê? Porque esse osso tá fundo. Uhum. Tem paciente que às vezes sorri, mostra gengiva demais, né? Mordida torta, péssima qualidade de mastigação, né? Então, a cirurgia ortognática é para esses pacientes também, né? O importante deixar claro que aqui a gente falou, lógico, relacionado à apneia do sono. E na apneia do sono, qual é a mágica? A mágica, brincando, né, com a palavra, a mágica o que é? É colocar esses ossos da face para frente. Tem um limite para isso acontecer. Você não pode colocar também muito para frente, senão o paciente fica com a face macacoide, que a gente fala, muito bicudão, tanto em cima quanto embaixo. Mas a mágica é essa. É o quê? É colocar os ossos da face para frente, porque quando você faz isso, quando você coloca os ossos da face para frente, você promove desobstrução das vias aéreas, você promove um aumento das vias aéreas e o paciente respira melhor, né? Então, é o que eu falo, é uma cirurgia, ela não é estético-funcional, ela é funcional-estética, né? Ela tem um desdobramento estético, mas ela prioritariamente é uma cirurgia funcional, né? Funcional. Excelente, doutor Gustavo. Chegamos aqui no final, né? Gostaria muito de te agradecer pela parceria de sempre. Como eu disse, te admiro, te respeito e
você sabe que eu quero estar contigo aí pro resto da vida, né? Então, que você bacana. é um cara que sempre me incentiva, é um cara que acredita muito em mim. É que sim, sem dúvida. No começo que eu contei a ideia para você, você falou, vambora, Sivan, tô contigo. E eu fico muito feliz com isso. E, doutor, para a gente finalizar, deixa aí uma mensagem aí para as pessoas, para os seus pacientes, para os seus futuros pacientes. Uma mensagem que possam encorajá-los e que possam impactar a vida deles. Cara, se tem uma coisa que eu levo para minha vida, é sempre investir na minha qualidade de vida. Eu invisto na minha qualidade de vida. E as pessoas confundem qualidade de vida. Tem gente que acha que qualidade de vida é ter um carro do ano, morar numa casa maravilhosa, viajar para a Europa. Não. Investir em qualidade de vida é você se sentir bem com você. Então você que quer operar, você que tem uma deformidade de face, você que tem dificuldades respiratórias, invista em você. Você é o único recebedor desses benefícios. Você não está operando, né, para alguém, você está operando para você. E aí é o que eu ouço dos pacientes, né? Puxa vida, por que eu não operei antes? Né? Então, eu acho que fica essa ideia da gente correr atrás dos nossos objetivos para melhorar nossa qualidade de vida. É isso aí, doutor. Então, muito obrigado, tá? Com certeza vou tê-lo aqui mais vezes. Eu faço questão. Tá bom? Muito faço obrigado questão. pela Quero vir mais aqui. Pelo horário na sua agenda. Eu entendo a correria. Foi complicado lá, né, Sivan? Graças a Deus. Nossa senhora. Minha secretária, mas você vai sair agora? Como assim? Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu acredito que muitas pessoas serão beneficiadas com tudo que foi falado aqui hoje. Tomara que a informação ela tenha essa capilaridade e chegue às pessoas que precisam recebê-la, né? É isso aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Você que assistiu, compartilhe aí com alguém, curta, se inscreva no nosso canal, que em breve teremos aí mais entrevistas. Um abraço. Valeu, doutor. Valeu, Sivan. Muito obrigado, viu? Um abraço, garoto. Valeu.